Eles nunca foram deuses, apenas garantiram que você acreditasse que eram. Muito antes das histórias do Gênesis serem contadas, antes das pirâmides alcançarem o céu ou das estrelas serem mapeadas por reis sacerdotes, existiam seres que vieram de além. Os sumérios os chamavam de Anunnaki, aqueles que vieram dos céus para a terra. E, quer você os veja como astronautas antigos, anjos caídos ou algo entre esses dois extremos, uma verdade permanece. A presença deles moldou as raízes mais profundas da civilização humana, e o legado deles nunca nos deixou de verdade. Tudo o que você aprendeu sobre as origens humanas, sobre seres divinos e mitos sagrados, foi cuidadosamente curado para manter uma coisa escondida: que eles não eram deuses para serem adorados, mas entidades com agendas, tecnologias e poderes que mal compreendemos. As histórias foram reescritas, os símbolos enterrados, e o que restou foi apenas o que eles permitiram. Um mundo onde você esqueceu quem você era e quem eles realmente eram. E se tudo o que você acredita sobre de onde viemos for uma ilusão cuidadosamente construída? E se a origem da humanidade, como é contada por cientistas e teólogos, estiver faltando a peça mais vital? Não por acidente, mas por design. A civilização mais antiga conhecida a registrar sua história por escrito, os Sumérios, não falava de evolução ou criação divina da forma como passamos a aceitar. Eles falavam de seres do céu, os Anunnaki, não como metáforas poéticas nem como deuses distantes escondidos nas nuvens, mas como seres físicos reais que vieram à Terra com um propósito. De acordo com essas antigas tábuas, escritas milhares de anos antes da Bíblia, os Anunnaki não apenas influenciaram a humanidade, eles nos criaram. Você foi ensinado a acreditar que surgimos dos macacos por meio de uma evolução lenta e caótica, mutações aleatórias, seleção natural, sobrevivência do mais apto, e ainda assim, de repente, cerca de 200 mil anos atrás, o Homo sapiens moderno apareceu, totalmente formado, com capacidade de linguagem, instinto espiritual e habilidade para construir, cultivar, organizar e adorar. Esse tipo de salto simplesmente não acontece. Nenhuma outra espécie na Terra experimentou algo parecido. O abismo entre o que éramos antes e o que nos tornamos é um mistério que a ciência ainda não consegue explicar completamente. Mas os sumérios tinham uma resposta. Segundo seus registros, os Anunnaki vieram à Terra em busca de ouro, um elemento vital, não apenas para a riqueza, mas para sustentar a atmosfera e os sistemas energéticos de seu planeta. Ao encontrarem hominídeos primitivos aqui, viram potencial, mas não utilidade. Então intervieram. Eles não apenas nos escravizaram, eles nos reengenheiraram. Enki e Ninhursag, duas figuras proeminentes entre os Anunnaki, teriam combinado sua própria essência com a de espécies humanas primitivas. O resultado foi um ser humano geneticamente alterado, capaz de pensamento, linguagem, obediência e trabalho. Você não vai ouvir isso em uma sala de aula, nem vai ver isso em um sermão dominical, porque essa versão do nosso passado não nos coloca como seres milagrosamente escolhidos por Deus, nem como nobres sobreviventes da natureza. Ela nos coloca como uma espécie criada e modificada por entidades externas, e possivelmente ainda observada. Essa é a parte que eles não querem que você questione, porque no momento em que você começa a questionar de onde realmente viemos, começa a questionar tudo o que veio depois. Quem escreveu nossa história? Quem se beneficia do que acreditamos? Os sumérios não estavam sozinhos. Histórias de criação semelhantes ecoam em outras culturas antigas. Relatos de deuses que desceram das estrelas, misturaram sua semente com a humanidade e nos ensinaram as artes da civilização. No livro do Gênesis, os filhos de Deus tomaram esposas entre as filhas dos homens. No Egito Antigo, linhagens divinas governaram por gerações. No Mahabharata e em outros textos védicos, seres desceram em naves voadoras chamadas Vimanas e interferiram nos assuntos humanos. Nomes diferentes, o mesmo padrão. Mitos diferentes, a mesma mensagem. Ainda assim, nos dizem que tudo isso é alegoria, coincidência, metáfora, qualquer coisa menos fato. Mas e se tudo o que você acredita sobre de onde viemos for uma ilusão cuidadosamente construída?
E se a origem da humanidade, como é contada por cientistas e teólogos, estiver faltando a peça mais vital? Não por acidente, mas por design. Existe um motivo pelo qual a academia tradicional evita os Anunnaki. Existe um motivo porque tábuas antigas, como o Enuma Elis e o épico de Atrahasis, raramente são discutidas fora de fóruns obscuros. Porque no momento em que você aceita a possibilidade de que os Anunnaki foram reais, você abre a porta para a verdade mais proibida de todas, que a humanidade não é o ápice da criação, mas o resultado de uma intervenção antiga. E isso muda tudo. Isso não é um chamado para demonizar o passado. É um chamado para lembrá-lo com clareza. Porque até confrontarmos o que foi dado e o que foi tomado, continuaremos confundindo controle com cultura e servidão com sacralidade. Os Anunnaki podem ter ajudado a construir o nosso mundo, mas não o fizeram por nós, fizeram por eles. Você foi ensinado a acreditar que o passado ficou para trás, que as histórias de deuses antigos não têm relação alguma com os sistemas sob os quais você vive hoje. Mas a verdade é que o projeto deixado pelos Anunnaki não desapareceu com os templos. Ele foi herdado, copiado e modernizado. O que antes exigia tronos e rituais, hoje se esconde atrás de mesas de escritório, tribunais e corporações. A arquitetura do controle, porém, permanece a mesma. A estrutura vertical de poder, a ideia de que alguns nascem para governar e outros para servir, foi plantada nos primeiros templos da Mesopotâmia. O conceito de realeza divina, vinda dos céus, foi a forma encontrada pelos Anunnaki para instalar governantes humanos que atuavam como seus representantes. Isso nunca foi governo do povo, foi administração por linhagem, sancionada pelas estrelas. E funcionou. Funciona até hoje. Hoje, não nos curvamos diante de Enlil ou Anu, mas seguimos sistemas moldados à imagem deles. Presidentes, CEOs, líderes religiosos, todos operam dentro de uma hierarquia enraizada em antigos mecanismos de controle. A política moderna é teatro encenado em um palco muito antigo. Os símbolos mudaram, os títulos mudaram, mas a estrutura permanece intacta. Sempre há uma classe dominante, um sacerdócio do conhecimento e uma população trabalhadora presa por correntes invisíveis, leis, dívidas, crenças. O sistema financeiro é outra camada desse projeto. Os sumérios foram os primeiros a inventar a moeda e os contratos. Coincidência ou necessidade? Controlar pessoas por números sempre foi mais eficiente do que controlá-las pela espada. As economias modernas não são governadas pela verdade, mas pela confiança. Confiança em um sistema criado para beneficiar poucos. Elites que rastreiam seu poder por meio de legado, sigilo e linhagem. O direito divino dos reis apenas se transformou no privilégio silencioso das dinastias. A religião também cumpre seu papel. Doutrinas organizadas ecoam os antigos sacerdócios, repetindo histórias sagradas enquanto ocultam seus significados mais profundos. Camadas de simbolismo compreendidas apenas pelos iniciados, transmitidas por escolas de mistério e sociedades secretas. Os deuses foram substituídos por santos. Os rituais foram adaptados para novos impérios, mas a energia é a mesma: adoração, sacrifício, obediência. Um caminho estreito vendido como salvação. E por trás da cortina, silêncio e controle. Nem mesmo a educação escapa desse modelo. Crianças são treinadas para recitar, repetir e se conformar, raramente para questionar. A criatividade é limitada, a intuição é descartada. O objetivo não é despertar mentes, mas moldá-las. E quando você segue o rastro até o fim, descobre que muitas instituições do conhecimento traçam sua origem até antigos sistemas de controle, agora embrulhados em termos modernos como excelência acadêmica ou sucesso padronizado. A influência dos Anunnaki não desapareceu, ela foi institucionalizada, codificada em cada camada da sociedade, até que a própria estrutura se tornou invisível. Você vai à escola, consegue um emprego, paga impostos, obedece leis e nunca pergunta: de onde veio esse sistema? Por que o poder sempre flui de cima para baixo? Porque é tabu questionar as raízes da autoridade.
Esse é o verdadeiro gênio do sistema. Ele treina você a protegê-lo, a ridicularizar qualquer coisa que desafie a narrativa, a zombar do conhecimento antigo enquanto se ajoelha diante da tecnologia artificial, a se chamar de livre enquanto vive preso a uma coleira que nem consegue enxergar. Não é opressão por correntes, é programação pelo conforto. E aqueles que puxam os fios já não precisam mais mostrar seus rostos. Eles escreveram o projeto, colocaram-no em movimento e deixaram que ele se mantivesse sozinho. Mas aqui está a virada. Eles não programaram apenas a sociedade, eles programaram suas crenças, seu senso de possibilidade, sua percepção da história. E até que você desaprenda a história deles, jamais poderá recuperar totalmente a sua. Os Anunnaki não construíram apenas cidades, leis e reinos. Eles codificaram algo muito mais poderoso: conhecimento. Mas não o tipo que você encontra em livros escolares ou templos. Era um conhecimento sagrado, escondido em símbolos, embutido em histórias, transmitido por rituais e escolas de mistério. Não destinado às massas, mas para poucos, porque informação é poder, e o verdadeiro poder sempre esteve no que é escondido, não no que é revelado. Olhe com atenção e você verá isso em toda parte. Na geometria dos templos antigos, no alinhamento de locais sagrados com corpos celestes, nos números recorrentes, nos mitos espelhados, nos padrões silenciosos que sussurram através da história, das espirais da arte mesopotâmica à arquitetura das pirâmides egípcias, dos sistemas de chakras do Oriente aos princípios herméticos do Ocidente. Tudo faz parte do mesmo código, uma linguagem da consciência, um mapa da realidade. Os sumérios não eram apenas escribas, eram tradutores da lei cósmica. Eles falavam dos Me, decretos divinos ou leis energéticas que governavam não apenas a sociedade, mas a própria existência. Não eram regras de comportamento, eram princípios de criação. Como as leis herméticas descritas milhares de anos depois, como é acima, é abaixo. O princípio da vibração, a lei da polaridade. Essas leis não foram inventadas, foram lembradas, preservadas e protegidas, porque são os mecanismos do universo, e quem as compreende pode dobrar a realidade à própria vontade. Aqui, a história dos Anunnaki deixa de ser apenas histórica e se torna espiritual, porque esses seres não apenas manipularam genes, eles manipularam frequência, consciência e percepção. Eles compreendiam que a realidade não é apenas física, mas vibracional, que o pensamento cria forma, que a beleza molda o resultado, e que se você controla aquilo em que um ser acredita, você controla aquilo que ele experimenta. Assim, eles não apenas engenheiraram a humanidade, eles engenheiraram sistemas de crenças, inseriram sua narrativa na religião, no mito e no arquétipo, transformando-se em deuses enquanto escondiam verdades universais por trás de dramas divinos. Deram à humanidade rituais que imitam práticas espirituais verdadeiras, mas sem as chaves, símbolos sem contexto, poder sem acesso. E assim, a humanidade esqueceu não apenas quem eram os Anunnaki, mas quem ela mesma deveria se tornar. O conhecimento não foi perdido, ele foi escondido, preservado em textos antigos, geometria sagrada, tradições iniciáticas e metáforas crípticas. Ele aparece no Kybalion, em textos gnósticos, nas tábuas de esmeralda. Ele sussurra através do tarô, da alquimia, da astrologia, sempre ao alcance, mas nunca totalmente acessível ao buscador comum. Porque esse conhecimento era perigoso para aqueles que construíram sistemas baseados na ignorância. O que eles temiam não era rebelião, era lembrança. Porque um ser humano que compreende a verdadeira natureza da consciência se torna ingovernável. Esse tipo de consciência dissolve hierarquias, quebra o controle e reescreve o roteiro de dentro para fora. Esse tipo de humano não obedece, ele cria. E isso era a única coisa que os antigos deuses não podiam tolerar. Mas aqui está a beleza disso tudo. Você nunca foi feito para permanecer adormecido. O código ainda está aqui. As pistas sobreviveram.
E se você segui-las, se estudar os padrões, se questionar os mitos e ouvir o seu conhecimento interior, começa a desbloquear aquilo que sempre foi seu. Você não precisa de um templo, você não precisa de permissão. Você precisa de consciência, disciplina e da coragem de desaprender aquilo que lhe ensinaram a acreditar. Os Anunnaki não apenas deram à humanidade a civilização, eles deixaram um teste. Permaneceríamos na jaula, hipnotizados por histórias e cegos pela adoração, ou decodificaríamos a verdade, recuperaríamos o conhecimento e nos ergueríamos não como servos, mas como criadores. Quanto mais você aprende sobre os Anunnaki, mais difícil se torna colocá-los em uma categoria simples. Eles foram deuses, engenheiros, salvadores, escravizadores? Os textos antigos não contam uma história clara de bem contra o mal. Eles revelam um relato fragmentado de rivalidade, rebelião e agendas duais. Os Anunnaki não eram uma força unificada. Eles estavam divididos, e a humanidade ficou presa no meio. No centro dessa divisão estavam dois irmãos, Enki e Enlil. Ambos filhos de Anu, o governante supremo de seu mundo, mas com visões radicalmente diferentes para o nosso. Enki, o cientista, o arquiteto da humanidade, era descrito como compassivo, curioso e talvez até protetor de sua criação. Ele via potencial nos humanos, algo sagrado, algo que valia a pena preservar. Enlil, por outro lado, nos via como ferramentas, recursos, um meio para um fim. Para ele, éramos barulhentos, rebeldes, falhos, um erro que precisava ser gerenciado ou eliminado. Essas diferenças não eram abstratas, elas se manifestaram nas histórias mais antigas já escritas. Quando a humanidade se tornou numerosa demais, barulhenta demais, consciente demais, foi Enlil quem exigiu nossa destruição. Foi Enlil que liberou o dilúvio para reiniciar o experimento. E foi Enki quem avisou um homem, Ziusudra, assim como o Noé bíblico, garantindo a sobrevivência da humanidade. Isso soa familiar porque milhares de anos depois, a mesma história foi recontada no livro do Gênesis. Os nomes foram mudados, os deuses foram ocultados, mas a estrutura permaneceu. Essa dualidade vai além do mito. Ela reflete a tensão que ainda existe no mundo hoje. Uma força que busca controlar, limitar e dominar. Outra que busca despertar, libertar e evoluir. Ambas estão embutidas em nossos sistemas, nossas histórias e até em nossa psique. Porque você acredite ou não em seres celestiais antigos, você vive em um mundo moldado por seu legado, um mundo onde controle é disfarçado de ordem e liberdade é rotulada como caos. É tentador ver os Anunnaki como vilões, como escravizadores que tomaram um planeta e dobraram sua espécie nativa à própria vontade. E há evidências, linguísticas, arquitetônicas, simbólicas, que sustentam essa visão. Mas também é possível que entre eles existissem rebeldes, protetores, dissidentes, que nem todos concordavam com o plano. Talvez alguns, como Enki, tenham plantado sementes de resistência, codificadas em nosso DNA e em nossos mitos, esperando que um dia nos lembrássemos. Porque talvez a verdadeira história nunca tenha sido sobre eles, talvez sempre tenha sido sobre nós, sobre se permanecemos presos ao legado da divisão ou aprendemos a integrar ambos os lados de nossa herança, a obediência programada e a centelha divina, a sombra e a luz, o Criador e o rebelde. Se Enki viu algo em nós que valia a pena salvar, talvez seja porque ele viu aquilo que esquecemos, que não somos apenas primatas modificados criados para servir. Somos recipientes de consciência, capazes de memória, escolha e transformação. Somos a história inacabada, a parte da equação que nunca foi feita para seguir o roteiro. E se isso for verdade, então a narrativa muda. Os Anunnaki não eram deuses nem demônios, eles eram catalisadores. Introduziram complexidade,
dualidade, conflito, e então recuaram, ou foram forçados a fazê-lo, deixando-nos escrever o próximo capítulo. O capítulo em que decidimos quem realmente somos, não a imagem deles, mas a nossa própria. E talvez seja exatamente por isso que essa história nunca foi ensinada por completo. Porque ela não termina com obediência, nem com salvação vinda do céu. Ela termina com responsabilidade. A responsabilidade de reconhecer que, se houve interferência externa no início da nossa jornada, o rumo final nunca esteve nas mãos deles, sempre esteve nas nossas. Os mitos antigos não eram apenas histórias para explicar o mundo, eram avisos, manuais fragmentados, ecos de um passado que insistia em não desaparecer completamente. Cada deus colérico, cada dilúvio, cada punição divina carrega a mesma mensagem disfarçada. Quando o ser humano começa a lembrar quem é, algo tenta silenciá-lo. Mas o silêncio nunca foi total. Ele sobreviveu nos símbolos esculpidos em pedra, alinhados com estrelas que não deveriam ser conhecidas. Sobreviveu em números recorrentes, em padrões geométricos que se repetem na natureza e no cosmos. Sobreviveu na intuição humana, aquela sensação incômoda de que existe algo errado na narrativa oficial, de que fomos ensinados a olhar para fora quando a resposta sempre esteve dentro. Talvez o maior truque jamais realizado não tenha sido criar deuses, mas nos convencer de que éramos pequenos demais para questioná-los. Porque quando você começa a observar com atenção, percebe que o controle nunca foi imposto apenas pela força, mas pela crença. A crença na autoridade absoluta, a crença na punição, a crença de que conhecimento deve ser mediado, filtrado, concedido apenas a poucos. Esse modelo se repete dos templos antigos aos sistemas modernos, mudando de forma, mas nunca de essência. E é aqui que a história deixa de ser sobre Anunnaki, deuses antigos ou textos esquecidos. Ela se torna sobre você, sobre nós, sobre o momento exato em que a curiosidade vence o medo e a pergunta se torna inevitável. E se não estivermos no fim da história, mas no ponto de virada? Porque toda civilização que desperta passa por um período de caos. Velhas estruturas entram em colapso, verdades confortáveis deixam de funcionar, e aqueles que se beneficiavam da ignorância chamam esse processo de ameaça, de heresia, de perigo. Sempre chamaram. Mas o despertar nunca foi gentil, ele é disruptivo por natureza. Se os antigos deuses realmente existiram, se manipularam nossa biologia ou apenas nossa percepção, pouco importa agora. O que importa é que o experimento, seja ele qual for, saiu do controle. A consciência humana ultrapassou os limites esperados. Criamos arte, filosofia, ciência, compaixão e destruição em igual medida. Tornamo-nos imprevisíveis. E nada assusta mais uma entidade de controle do que algo que não pode ser previsto. Talvez por isso eles tenham partido, ou talvez nunca tenham ido completamente. Talvez estejam observando, não como mestres, mas como testemunhas silenciosas de algo que não conseguiram conter. Uma espécie que começa lentamente a lembrar. Lembrar que não precisa ajoelhar. Lembrar que não precisa pedir permissão para pensar. Lembrar que a consciência não é um presente, é uma condição. E se essa lembrança continuar se espalhando, se mais pessoas começarem a questionar as histórias prontas e buscar significado além da superfície, então o verdadeiro legado não será o medo, nem a submissão. Será a escolha. A escolha de evoluir sem deuses, a escolha de criar sem mestres, a escolha de assumir o papel que sempre tentaram nos negar. Porque talvez o segredo mais bem guardado da história humana seja este: nunca fomos feitos para servir para sempre. E a prova disso está no fato de que mesmo após milênios de esquecimento, ainda fazemos perguntas, e ainda buscamos a verdade.